Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 4 de novembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Estado pode ser responsabilizado pela morte de civis por arma de fogo em operações policiais ou militares, quando a perícia sobre a origem do disparo for inconclusiva. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Governador do Distrito Federal pede declaração da constitucionalidade de prazo sobre renúncia à pensão militar. Ministério Público Federal abre inquérito para apurar declarações antidemocráticas do ex-piloto Nelson Piquet envolvendo o resultado das urnas e o processo eleitoral brasileiro. E ainda, Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove capacitação em novas tecnologias para magistrados, servidores e colaboradores. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o deputado federal Silas Câmara pelo crime de peculato. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela condenação ao entender configurada a prática conhecida como rachadinha pelo parlamentar eleito para o 7º mandato consecutivo. Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em 2010 por crime de peculato. De acordo com a denúncia, o deputado federal, com o auxílio de um ex-secretário parlamentar, teria se apropriado dos salários de servidores pagos pela Câmara dos Deputados para trabalharem em seu gabinete em Brasília e no Amazonas. Ainda de acordo com o MPF, depois da análise dos relatórios da quebra de sigilo bancário de Silas Câmara e 17 assessores, ficou comprovado que logo que alguns subordinados recebiam seus vencimentos, sacavam parte ou até a totalidade dos valores e no dia seguinte, ou em data muito próxima, aconteciam depósitos não identificados na conta do parlamentar. A prática, conhecida popularmente como rachadinha, teria ocorrido no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. A denúncia também aponta o pagamento de empregados domésticos como se fossem secretários parlamentares. A ação penal começou a ser julgada pelo plenário do Supremo. A defesa do parlamentar alegou que os valores recebidos por Silas Câmara seriam quitação de empréstimos ou adiantamentos salariais obtidos pela equipe de servidores e que a denúncia é resultado de disputa política. Quantos desses assessores foram arrolados pelo Ministério Público como testemunhas para referendar a tese acusatória? 0. Nenhum. A denúncia confia apenas nos dados brutos e não traz um único testemunho de assessor parlamentar para confirmar o cerne da tese acusatória, ou seja, de que haveria repasses desses assessores para o deputado federal. Ao contrário, a denúncia traz apenas 2 testemunhas, que são aqueles noticiantes desafetos do parlamentar lá no Amazonas, Eliude Bacelar e Auriberto Guedes. Pois bem, ouvidos em juízo, essas 2 testemunhas se retratam cabalmente dos fatos que atribuíram ao deputado e dizem categoricamente que agiram no passado exclusivamente com base em motivação de natureza política. Único a se pronunciar até o momento, o relator ministro Luiz Roberto Barroso votou pela parcial procedência da ação. Ele considerou que não há provas suficientes sobre a acusação de nomear pessoas para prestar serviços domésticos, mas que ficou comprovado que o deputado Silas Câmara efetivamente se utilizou do mandato para apropriar-se de remuneração de seus assessores para o pagamento de contas pessoais. O salário dos assessores parlamentares era, logo em seguida ao depósito na conta deles, retirado por saque em espécie e transmitido ou diretamente para a conta do parlamentar ou para a conta do seu secretário, que era quem pagava as suas despesas, como os depoimentos confiam. Assim, Barroso votou no sentido de condenar o parlamentar por peculato em regime semiaberto. Torno definitiva a pena em 5 anos e 3 meses de reclusão e 123 dias multa, fixado o valor unitário em 5 salários mínimos, considerando que o acusado afirmou possuir renda mensal de R$ 210 mil.
fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, letra B do Código Penal. Como efeito da condenação, o réu deve ressarcir o dano material causado aos cofres públicos, no montante comprovado de R$ 248.205,93, da época a ser devidamente corrigidos até a quitação do débito por se tratar de produto do crime. O julgamento será retomado na próxima sessão com o voto do revisor, o ministro Edson Fachin, e dos demais ministros. O Supremo vai discutir a responsabilidade do Estado por mortes de civis em operações policiais ou militares quando a perícia for inconclusiva sobre a origem do disparo. O caso diz respeito à morte de um homem em junho de 2015 atingido por projétil de arma de fogo dentro de casa em uma favela no Rio de Janeiro durante tiroteio entre moradores, militares do Exército e policiais militares. A família da vítima entrou com uma ação contra a União e o Estado do Rio de Janeiro, mas o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, ressarcimento das despesas do funeral e pensão vitalícia, porque não houve comprovação de que o disparo que causou a morte teria sido feito por militares do Exército. No STF, a família argumenta que é totalmente desnecessária a discussão sobre a origem da bala, porque o Estado, de acordo com a Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, se manifestou pela repercussão geral do tema, já que o número de mortes em operações policiais tem crescido. O caso vai ser julgado pelo plenário da Corte. O gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso divulgou nota com esclarecimento sobre um protesto em Santa Catarina. Ontem ele estava em Porto Belo para um compromisso pessoal e, enquanto jantava com amigos, manifestantes dispersados de bloqueios de estradas deram início a um protesto do lado de fora do restaurante. O ministro preferiu se retirar para não causar transtornos aos demais clientes do local. Ao retornar para casa, onde estava hospedado, a equipe de segurança detectou que um grupo começou a convocar outras pessoas para o local, fazendo ruído perturbador para toda a vizinhança e paralisando a circulação nas ruas adjacentes. Para evitar confronto entre polícia e manifestantes e também em respeito à vizinhança, o ministro Barroso deixou o local. Luiz Roberto Barroso sequer chegou a ver os manifestantes. Também não houve proximidade física ou agressão, nem qualquer registro de dano patrimonial que seja do conhecimento do ministro. A nota afirma que a democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país que precisa de ordem e paz para progredir. O Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito contra Nelson Piquet. A intenção é apurar declarações do ex-piloto sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o processo eleitoral brasileiro. O Ministério Público Federal pediu que Nelson Piquet seja investigado sobre possível incitação pública a crime e incitação à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes da República. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-piloto aparece em uma manifestação contra o resultado das eleições presidenciais. O pedido de abertura de inquérito ocorreu após o MPF ter recebido uma representação do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores com a gravação de Piquet. No pedido, o procurador Paulo Roberto Galvão de Carvalho diz que as declarações proferidas por Nelson Piquet em análise preliminar aparentam não se limitar a meras expressões de opinião a respeito do governo eleito, situação em que seriam constitucionalmente asseguradas, podendo constituir de forma concreta formas de incitação dirigida à população em geral, voltadas tanto à prática de violência contra o candidato eleito, assim como à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Segundo o procurador, nessa linha, há fortes elementos que autorizam a necessidade de investigação dos fatos.
O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediu ao Supremo que seja reconhecida a validade do dispositivo da lei federal que estipulou prazo para que os militares do DF decidam se vão manter a prisão militar, a pensão militar em caso de falecimento para beneficiários como cônjuge, ex-cônjuge, filhos e enteados. A lei adotou uma regra de transição que assegurou a manutenção da pensão mediante contribuição de 1,5% da remuneração ou dos proventos. A norma previu a possibilidade de renúncia ao benefício em caráter irrevogável, desde que manifestada até 31 de agosto de 2002. Caso contrário, seriam mantidos os descontos. Segundo o governador, decisões judiciais têm garantido a militares o reconhecimento do direito à renúncia ao benefício da pensão e suspensão dos descontos estabelecidos na lei, o que, segundo ele, gera dúvida em torno da legitimidade da regra, especialmente quanto à validade do prazo de renúncia. A ação foi distribuída ao ministro Nunes Marques. A seguir, Justiça mantém condenação de multa ao jogador Neymar por sonegação fiscal. Voltamos já. A terceira vara federal de Santos, em São Paulo, manteve a condenação de multa ao jogador Neymar por sonegação fiscal, mas diminuiu o valor da dívida. O jogador, os pais dele e 2 empresas da família pediram para a Justiça anular a dívida referente às irregularidades nas declarações de imposto de renda dos anos de 2011 a 2013, incluindo o acordo com o Clube Barcelona. A Receita Federal alegou que Neymar teria fraudado o valor recebido pela transferência dele do Santos para o time espanhol e aplicado uma porcentagem menor sobre os negócios, diminuindo o valor do imposto a pagar. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais fixou um valor de quase 190 milhões de reais em multas e impostos devidos. Entre os argumentos, Neymar afirmou que a cobrança considerou valores recebidos por empresas como se fossem pessoa física, exigindo a dedução do imposto de renda. Ao analisar o pedido, a Justiça Federal entendeu que a conduta dos autores da ação foi livre, consciente de má-fé, com a intenção de aumentar o patrimônio. Na decisão, o juiz determinou que a Receita poderá cobrar uma multa de 150% do valor devido, como prevê a lei do imposto de renda, aplicada pela prática de sonegação, fraude e coluio. Por outro lado, o juiz mandou excluir da base de cálculo da multa os valores recebidos por direito de imagem e compensar um imposto recolhido no exterior referente aos 35 milhões de euros que Neymar recebeu em 2013 pela transferência de direitos federativos do Santos para o Barcelona. Por isso, o valor da dívida deve diminuir. Tanto Neymar quanto os pais do jogador e as empresas do atleta terão de pagar honorários advocatícios de forma proporcional. Ainda cabe recurso contra a decisão. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as construtoras devem pagar uma taxa de manutenção às empresas que fazem a administração do terreno no decorrer das obras do empreendimento. Os ministros estabeleceram uma distinção em relação ao tema 492 do Supremo Tribunal Federal e decidiram que, mesmo sem concordância expressa, uma construtora deve pagar a taxa de manutenção à empresa prestadora de serviços de administração de loteamento relativamente aos imóveis de que é proprietária. No caso analisado, a empresa ajuizou a ação contra a construtora para receber o pagamento de valores decorrentes de serviços de manutenção do loteamento. A construtora sustentou a ilegalidade da cobrança de contribuições mensais para a manutenção, tendo em vista que não concordou com o pagamento por esse tipo de serviço. De forma unânime, o colegiado da terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da construtora por entender que a administradora de loteamento pode cobrar taxa de manutenção dos proprietários de imóveis nele localizados se esse vínculo foi estabelecido pelo loteador em contrato padrão levado a registro no respectivo cartório ao qual os compradores tenham aderido. O ministro relator, Marco Aurélio Belize, observou que o precedente do STF diz respeito às associações de moradores e, no caso analisado, a cobrança é pleiteada por uma sociedade empresária.
Uma técnica de enfermagem recebeu as férias com 2 dias de atraso. Inconformada, ela entrou na justiça para ganhar o valor em dobro, mas perdeu a ação. É que agora o Tribunal Superior do Trabalho segue um novo entendimento do Supremo sobre o assunto. Quem explica é a repórter Michele Chiapa. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais reformou a sentença de 1º grau que havia aceitado o pedido da técnica de enfermagem. Para o regional, não houve dano à empregada porque o atraso no pagamento das férias ocorreu em tempo ínfimo. De acordo com o processo, o valor foi depositado no dia em que se iniciava o período de descanso. O artigo 137 da CLT diz que se as férias forem concedidas após o prazo, o empregador deve pagar em dobro a remuneração referente ao período. A legislação também prevê no artigo 145 que o pagamento das férias deve ser efetuado até 2 dias antes do início do período. Com base nesses 2 dispositivos, o TST em 2014 editou a súmula 450. O dispositivo estabelece ser devido o pagamento em dobro quando for descumprido o prazo, ainda que as férias tenham sido usufruídas no período correto. No entanto, em agosto deste ano, a jurisprudência do tribunal foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento do STF foi que não caberia ao TST alterar a incidência da lei para alcançar situações não contempladas na legislação. Por isso, o Supremo invalidou as decisões judiciais não definitivas, que, com base na súmula, tivessem determinado o pagamento em dobro das férias. No TST, o relator na 8ª turma, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, julgou o caso de acordo com o recente entendimento do STF. O relator lembrou ainda que o Tribunal Pleno já havia definido que a súmula 450 não se aplicaria a casos de atraso ínfimo, o que também se enquadra no processo em exame. Dessa forma, por unanimidade, a turma entendeu que a técnica de enfermagem não tem direito ao pagamento em dobro das férias. No próximo bloco, o TJ de Minas leva capacitação em novas tecnologias a magistrados, servidores e colaboradores. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu o seminário Inovação. A intenção foi capacitar os participantes para que se tornem agentes de novas tecnologias. Foram debatidos diversos temas ligados à tecnologia, entre eles inteligência artificial, liderança e o uso de novos conceitos no âmbito do judiciário. Cristiane Costa, CEO da Líder RH e especialista em gestão estratégica de pessoas, falou sobre a importância de rever as habilidades no ambiente do poder público. Há uma mudança hoje, muito clara da centralização do top-down, do poder, do comando e controle para uma liderança mais de influência, de posicionamento, de gestão, de participação, de transparência. As pessoas elas se conectam não só com propósitos, mas elas se conectam com metas, resultados, influência e uma gestão muito mais eficaz que a gente tem hoje dentro desse polo da liderança tradicional e a liderança ágil é exatamente fazer com que as pessoas participem, que as pessoas tomem decisões, que as pessoas sintam autonomia dentro dos processos e o líder ele gerencia. Um sistema mundial de reconhecimento de contratos, provas e transações financeiras chamado de blockchain foi apresentado por esse juiz do Piauí, uma ferramenta que pode otimizar as ações que tramitam na justiça, garantindo mais agilidade e segurança. E qual é a vantagem da rede blockchain? É uma rede muito mais barata, uma rede muito mais segura, criptografada, que o magistrado vai ter a segurança em um processo para deferir um liminar em um print que esteja certificado numa rede blockchain ou, em algumas situações, essa própria rede blockchain pode estimular o que se chama de contratos inteligentes, que são contratos que, levados ao Poder Judiciário, vai ter uma natureza de executividade que podem ser executados automaticamente. Esses contratos, chamados smart contracts, dentro da rede blockchain, ele vai trazer uma robustez e uma segurança melhor para o judiciário quando for apreciar uma demanda no dia a dia. Os participantes do evento puderam vivenciar o ambiente judiciário no mundo digital, conhecido por metaverso. Há uma mudança de paradigma, por conta dos nossos padrões mentais. Estamos acostumados a uma estrutura burocrática, física, engessada. E você entrar num ambiente virtual do metaverso é bem desafiador. Blockchain
smart contract e metaverso. Conceitos novos trazidos do universo corporativo para o judiciário. Discussões que vão ao encontro dos interesses do iLab, o Laboratório de Tecnologia do TJMG, e da EGF, a Escola de Governo do Tribunal. O Laboratório de Inovação ele trabalha aí com 2 grandes eixos, podemos dizer. Uma é a efetiva promoção de ações de inovação no Poder Judiciário, de tecnologias, de métodos, né, de ações. E a outra é promover a cultura da inovação, que é trazer para o público interno, principalmente, as novas visões de mundo, para onde que o mundo está indo, né, novas visões de futuro, permitindo não só que, né, os nossos atores internos passem a pensar mais fora da caixa, ver como que o mundo contemporâneo, né, está se desenvolvendo, para que direção está indo, mas também que a gente possa tomar decisões mais acertadas em termos estratégicos, né, de desenvolver políticas que sejam mais duradouras para o futuro. Os eventos recentes da pandemia exigiram realmente um salto tecnológico, um salto de inovação, de renovação e de termos tecnologias novas para utilização. E sobre esse aspecto, tanto tecnológico como nas relações humanas, sobre liderança, isso precisamos ter um olhar humano-social dos servidores, humano-social do trabalho do Poder Judiciário. Essa é uma necessidade premente que o Poder Judiciário de Minas Gerais, a Escola Judicial, está muito atento para que consigamos realmente acompanhar essas inovações. Começa na próxima segunda-feira a 17ª Semana Nacional de Conciliação. Durante 5 dias, os tribunais de justiça estaduais, federais e as cortes trabalhistas vão fazer uma força-tarefa para resolver conflitos de forma mais rápida. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça. O aperto de mão sela o acordo. É onde se quer chegar com a conciliação, um instrumento jurídico para que o cidadão resolva um conflito e não passe anos brigando nos tribunais. Economia de tempo e dinheiro. A justiça também ganha, diminuindo o número de processos em tramitação. A conciliação funciona assim. As duas partes de um conflito se encontram com uma pessoa imparcial que intermedia o diálogo. É o conciliador. Ele até pode apresentar algumas ideias para que se chegue a um entendimento. O bom da conciliação é que, chegando a um acordo, o desgaste do processo judicial é evitado. Se todas as partes concordarem, um juiz homologa a decisão e já entra na fase de execução. Do contrário, o processo retoma o curso normal. A conciliação pode resolver vários tipos de conflito, como pensão alimentícia, danos morais, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, demissão do trabalho e até problema entre vizinhos. Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça organiza um mutirão de conciliação. Na próxima segunda-feira começa mais um. É a 17ª Semana Nacional de Conciliação. Tribunais estaduais, federais e do trabalho selecionam os casos que podem ser resolvidos dessa forma e marcam milhares de encontros entre as partes de um conflito. Só para ter uma ideia, 71 mil acordos foram homologados no mutirão do ano passado. O que a gente quer disseminar para a sociedade brasileira é que justiça não se faz somente com sentença. Do contrário, a sentença geralmente deixa uma parte resignada. O acordo é aquela solução consensuada, aquela conversa, aquela pessoa abdica de um certo direito, enquanto aquela outra também abdica um pouquinho, e de forma consensuada resolve. A sensação de justiça, ela é mais aprazível dentro de um acordo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, aproveite o fim de semana.